Ora, boa noite a todos. Mais uma vez, em nome do Conselho Diretivo Regional de Lisboa e Vale do Tejo, agradeço a vossa presença. É mais uma iniciativa no contexto do mês da arquitetura em que o Conselho Diretivo desenvolveu uma série inúmera de iniciativas em que, neste caso em concreto, esta homenagem aos 30 arquitetos que à data se comemoraria os 100 anos do seu nascimento, fizemos um apontamento diário a cada um dos arquitetos e decidimos, e acho que muito bem, fazer esta homenagem ao Luís Alçada Batista, que tem, sem dúvida, uma intervenção, eu diria até disruptiva, naquilo que é o contexto do modernismo da arquitetura portuguesa, e que, não querendo focar toda a atenção naquilo que é a obra do Luís, este momento pretende também ser uma homenagem a todos os outros 30 arquitetos de Lisboa e Vale do Tejo, e que naturalmente pelo trabalho também foi feito no mandato anterior, era para nós importante assinalar este momento. Nessa continuidade desenvolvemos este pequeno livro, mas que eu acho que é muito forte na sua expressão, com o trabalho de design do Paulo Condés, numa lógica de continuidade do que já tinha sido feito em anos anteriores, e com o registro fotográfico e com o olhar do Nuno Almendra, que desde já agradeço aos dois o trabalho aqui postado, e naturalmente que o livro não se encerra em si e apenas no olhar que o Nuno nos revela, mas mais do que isso, porque, e de um modo até diria mais pessoal, há uma relação com a casa e com este território que é muito querido, mas há aqui um distanciamento. Eu confesso que tenho um sentimento estranho, porque foi uma construção montada sobre estas casas, nas conversas que eu tinha com o Luís, no olhar os desenhos, nas fotografias tiradas por outros, nos textos de José Manuel Fernandes, entre outros, em várias publicações, na história que a casa tinha, que eu fui acompanhando nos jornais diários, no Jornal do Fundão, e toda uma dificuldade que a casa viveu na sua parte mais final, ou mais recente, e todos esses conflitos que ela também conseguiu superar, fazem com que, mais do que as pedras que fazem dela uma casa, há toda uma outra dimensão que só poderia ser revelada pela voz e pelo sentimento de quem hoje está aqui na mesa. Quando eu falei com o Luís, isto é engraçado, porque nem eu algum dia sonhava vir ser presidente da secção regional de Lisboa e Vale do Tejo, quando eu já enamorava o Luís e lhe dizia: temos que fazer uma exposição, aquelas casas são incríveis e têm que ser reveladas, porque são poucos os que a conhecem, e quem conhece fala tão bem delas, este momento teria que acontecer. E o Luís, a determinada altura, diz-me: o Gonçalo Birne é uma pessoa que nos poderá trazer uma leitura do que foi
os princípios desta casa e também ele revelava eu diria, surpresa, isto eu acho que não estou a mentir, Luís, de um momento mais tardio que o Gonçalo esteve na casa e que houve ali um emanar de sentimentos do passado e de uma constatação dessa relação que se tinha construído muitos anos antes. Depois há aqui também um interesse de ter connosco o João Santa Rita, porque há por trás um estudo e se calhar até nesta lógica entre o sentimento e a ciência podermos cruzar aquilo que é este objeto e o modo como ele foi montado neste território e o que é o seu comportamento enquanto habitação e no conforto do homem dentro dela. Eu só conheci a casa no verão e realmente é incrível como esta casa parece uma casa de praia, que não é de praia, está lá bem alto, e com isto referir que e terminar, porque na verdade quem está aqui para falar são vocês, não sou eu. É-me difícil falar de uma casa que tanto escrevi, tanto falei sobre ela, tanto li, e só passado muitos anos é que a descobri, é que a vivi, e por isso por regra nós falamos daquilo que conhecemos e eu sempre falei de algo que não conhecia verdadeiramente e que se revelou extraordinariamente maior do que aquilo que eu sentia e daquilo que fui também bebendo e construindo através das palavras do Luís. Por isso, agradecer ao Luís o interesse e a disponibilidade em podermos criar este momento, em podermos revelar também esta obra do seu pai a outras gerações que não conhecem de todo um enorme arquiteto e uma enorme figura, e naturalmente também gostava que pudesses falar um pouco também daquilo que foi o percurso do teu pai perante esta plateia que com certeza estará ávida de nos ouvir. E obrigado aos três. Muito boa noite a todos. Gostava de agradecer, em primeiro lugar, ao painel, ao Gonçalo, ao João e ao Pedro por estarem aqui hoje a partilhar aquilo que sentem nesta casa e a sua vivência enfim, o seu desenho. Gostava de agradecer também a todos aqueles que de uma forma ou de outra permitiram que a casa ainda lá esteja, porque, como é sabido, houve a intenção de a demolir para ali construir uma barragem. Por fim, queria agradecer a todos os que aqui estão hoje e sobre esta casa também. Muito bem. Esta casa demorou 7 anos a ser construída. Na altura demoravam-se quase 6 horas de Lisboa à Covilhã e a mão de obra não era uma mão de obra especializada, era gente que fazia muros de pedra, socalcos para os lameiros, e foi um desafio tê-los a erigir esta casa que é uma casa muito particular, com estes ângulos de 60 e 120 graus, e há uma história muito engraçada, logo no princípio da obra, em que o meu pai teve que explicar ao empreiteiro como é que se implantava a casa, e explicou-lhe o método da triangulação. E deu-lhes como referência um penedo e um pinheiro, e explicou-lhes como é que se fazia a triangulação para se chegar ao ponto dos cunhais, e voltou para Lisboa, e na semana a seguir, quando voltou,
o mestre diz-lhe: senhor arquiteto, cansei a inteligência e cheguei à conclusão que aqui o que está mal é o Penedo. E portanto, foi tudo uma grande dificuldade em que o meu pai chegava, era preciso demolir, voltar a fazer, depois, muitas vezes, o álcool acompanhava aqueles dias de trabalho e, portanto, a coisa ainda se tornava mais difícil. Mas, enfim, ao fim de 7 anos a casa ficou pronta. Há uma particularidade que eu gostava de referir, que tem a ver com o núcleo das escadas que funciona em volta a lareira, é o elemento central da casa, e, portanto, a partir da lareira a casa toda é aquecida e a escada anda à volta dessa lareira e vai distribuindo para os vários patamares, que não são propriamente um piso sobre o outro, ela vai distribuindo a vários níveis, mas toda a casa é articulada a partir dessa escada, que é curioso porque há outros projetos em que também a escada funciona como elemento central e de articulação com o resto do edifício. Estava a pensar no caso da escola no Porto, na Avenida da Boa Vista, e que são 2 volumes desencontrados meio piso e que se encontram na escada, que é o rótulo de distribuição, a rótula de distribuição desses 2 pisos. E, portanto, esses 2 volumes estão desfasados meio piso, e é muito bonito, principalmente quando nos intervalos das aulas, porque estamos num corredor e conseguimos ver no meio piso de cima que vemos em frente, vemos os pés em cima e as cabeças em baixo, porque ele está desencontrado, o tal meio piso, e, portanto, é muito interessante. Depois há um outro projeto que foi desenhado para a Soalheira, também é uma casa, um edifício de habitação, em que a escada, no fundo, faz a distribuição de 4 volumes diferentes e, portanto, sobe-se um quarto piso, distribui para um lado, mais um quarto piso para o outro, e, portanto, a casa vai subindo também, mas sempre com esses pisos desencontrados. A dificuldade que houve na construção desta casa levou a que ela fosse assumida com este ar muito austero e, portanto, chegou-se à conclusão que valia mais a pena assumi-la com esta austeridade do que estar a procurar chegar a uma coisa mais acabada, onde se iriam ver muito mais defeitos e, portanto, ela foi assumida como tal. Eu acredito que a arquitetura faz a vivência, pode fazer boas vivências, e esta casa, não me lembro daqui ver tristeza, sempre vi. É uma casa muito grande, onde dormem cerca de 15, 16 pessoas. A casa estava sempre cheia com os amigos dos meus pais, com os nossos amigos. Tinha uma camarata onde dormia a miudagem toda, e, portanto, era uma casa sempre muito alegre, muito vivida, e era uma casa onde as pessoas se perdiam ao primeiro dia, porque, enfim, é labiríntica, e, portanto, as pessoas andavam sempre meias perdidas no primeiro dia, até tomarem a casa, entenderem como é que a casa funcionava e chegarem aos sítios sem se perderem. Depois há também aqui uma coisa que eu julgo que é relevante, que é a implantação da casa e a sua relação com a Ribeira. Nós
estamos em casa e estamos sempre a ouvir a água. O mesmo acontece com a casa do meu tio António, que fica um bocado mais abaixo, e portanto tem sempre essa relação com a Ribeira. Aliás, o meu tio António contava uma história de uma neta que um dia de manhã, ao tomar o pequeno almoço, lhe terá dito ao avô: alguém deixou a torneira aberta porque eu estive a ouvir a água a noite toda. O barulho da água, como é uma zona muito isolada e onde ouvimos os pássaros, os bichos, tudo é uma sinfonia que a mim, pelo menos, mas julgo que a todos, que dá uma calma muito grande e portanto, há uma partilha com a natureza muito grande. Não há propriamente um jardim. A ideia é que a serra entre quase pela casa dentro, e portanto esta ideia de um espaço exterior de uma habitação não tem que ser necessariamente um jardim conforme nós geralmente o entendemos. E eu acho que, por exemplo, para mim, como arquiteto paisagista, foi muito importante para perceber esta ideia do que é trabalhar numa zona urbana ou trabalhar num meio silvestre ou mais rural. E, portanto, são modos de trabalhar completamente diferentes e, portanto, eu julgo que esta casa me ensinou muito sobre o caráter e a identidade dos lugares e saber como intervir em cada um deles. Eu não me queria estender, ia passar então aqui a palavra ao... Sim, agora já está. Mas ia começar também por contar uma história parecida que o Pedro começou por contar. Que eu conheci esta casa várias vezes passar na estrada ao longe, até que um dia resolvi desviar e não consegui chegar até lá, mas o carro ainda tinha um caminho que chegava mais ou menos, havia um desvio, e comecei a andar à volta da casa. Mas esta casa é absolutamente extraordinária. Ainda nem sabia de quem era a casa. Isto já foi há muitos anos. Depois, obviamente, mais tarde, já tive conhecimento da casa por outras razões, até algumas familiares, porque eu tenho uma cunhada que também ainda é parente do Luís, mas... e depois, mais tarde, curiosamente, quando já estava a estudar e já depois de ter acabado o curso, através do grupo de amigos e que girava à volta da revista do Tempo e o Modo e do António Alçada Batista, que tem a casa mais abaixo, também é uma bela casa, que também é do pai, o projeto. Sim. Pois. Mas mesmo assim continuava sem conhecer a casa por dentro, até que surgiu uma oportunidade que resultou de uma situação um pouco rara e ameaçante, é que a casa estava para ser expropriada, para ser demolida, porque iria ser criada uma barragem de abastecimento de águas à Covilhã, na Ribeira, que passa ao lado, e a casa estava no leito cheia da enseada da barragem. Iria ficar, não? E é nessa altura que surge um movimento. De resto, o Luís falou-me, fui visitar a casa e de facto visitar aquela casa é uma revelação absolutamente incrível. Também ainda estava um dia fantástico, de sol e até quente, se não me engano, e de facto descobrir... É fundamental ir dentro da casa para perceber a relação profunda com o sítio, que é inacreditável. O sítio, para já, é daqueles que
que é, eu diria, esmagador quase, pela sua força, pela sua até é um sítio que eu diria agreste, não é simpático, uma zona da serra com uma percentagem enorme de afloramentos graníticos incríveis, com uma zona cheia de ruídos, e não é só a ribeira de vento. Eu lembro de passar lá algumas vezes com aquele campo todo branco de neve. Agora há vários anos que já não neva na Serra da Estrela, naquele sítio pelo menos, mas não havia inverno nenhum em que aquilo não se enchesse de neve, não? E de facto descobri-la era absolutamente extraordinário, e descobrir a maneira como é que aquela casa de facto constrói aquele sítio, porque a paisagem à volta é esmagadora, como eu diria, e dentro dessa paisagem conseguir criar um sítio que continua por dentro da casa é uma coisa que é impressionante, e de facto vale a pena visitá-la e entrar na casa. Esta ameaça que havia de uma obra porque havia carência de água, de abastecimento à Covilhã, deu uma série de intervenções na altura, para além de uns textos. Eu também fiz não muito grande. Sim, confesso que ainda me lembro de algumas coisas, mas não tudo, e por acaso ainda tentei, mas não sei onde é que eu pus. Mas isso é um problema lá do ateliê, mas ele está guardado, mas de qualquer maneira não interessa. Mas houve também um evento na Covilhã, se não me engano, na altura, na Universidade da Beira Interior, promovido por um dos professores para debater o que era o estrago do ponto de vista patrimonial que era perder esta casa, não? E eu lembro-me que houve uma pessoa que interveio, que não era arquiteto, nesse colóquio, porque havia várias profissões, e que disse a certa altura uma coisa inacreditável. Eu julgo que o Presidente da Câmara estava lá, que era um dos promotores e que dizia que era muito importante porque havia carência de água potável para abastecer a cidade da Covilhã, e um fulano que era engenheiro ligado às infraestruturas, que dizia que tinha feito uma análise e que o nível da perca de água, na distribuição de água, da rede de distribuição de água da cidade de Covilhã, andava perto dos 60%, se não me engano, ou 50%. Era um número completamente... Como ainda hoje, ainda recentemente apareceu no jornal, é um dos grandes problemas da distribuição das águas nas cidades portuguesas. As redes de distribuição são antigas, não têm manutenção, a cidade continua a crescer e o nível de percas é brutal. E eu lembro-me dessa pessoa dizer que só o investimento na melhoria dessa rede seria suficiente para não construir a barragem. E que era um investimento caríssimo, ainda por cima, não? O que essa barragem tinha era que, além de esconder a casa, de a tapar, ia tapar também uma antropização do território à volta da ribeira e daquela zona que parece profundamente selvagem, quase, no seu estado puro da serra, mas que esconde numa zona de arbustos e não sei o quê, uma obra absolutamente extraordinária de sistema de rega, que é antigo, porque havia corelas de agricultura naquele terreno, apesar da imensidão da rocha, e que, a partir da ribeira, tinha um sistema de pequenos canais e creio que também com portas que funcionava por gravidade, e que tem um footprint, tem uma impressão, uma pegada que está escondida por aqueles arbustos, mas que é belíssima e que era também um dado patrimonial muito importante. Isto para dizer o quê? Para dizer que quando o Luís, o pai do Luís, vai
eu não conheço a história do terreno, se era propriedade, como é, se foi adquirido ou não, se já era da família, mas quando vai fazer estas duas casas, e sobretudo esta ali, e a casa é pensada não só como um objeto, mas como um sistema tectónico e arquitetónico de construção de um sítio. Há um caminho, de resto, aqui no caderno, as fotografias de drone mostram alguns destes pontos, onde é que chega o caminho, onde é que está uma primeira construção, não sei se era uma casa da lenha, o que era, a própria relação com a piscina, a relação com o rio. A grande piscina é o pegão da ribeira, não é? Aquele poço natural, embora tenha a piscina da casa ao lado. E isto vai aparecer num território, porque já é um terreno antropizado, onde também já há um precedente cultural de ação humana, de antropização, ou, se quiserem, de humanização da paisagem. E isso, quanto a mim, ainda aumenta mais o valor da casa, porque, obviamente, que são coisas desfasadas no tempo. Esta intervenção do Luís Alçada Batista é uma intervenção dos anos 60, é uma intervenção que eu diria extremamente erudita em termos de arquitetura, porque não é, digamos, dentro da arquitetura moderna que existe em Portugal, não é o filão dominante que entronca em Frank Lloyd Wright. De resto, o próprio movimento moderno, como vocês sabem, tem vários mundos, e na Europa o Frank Lloyd Wright era um homem um bocado, há histórias da maneira como era um bocado olhado de soslaio, não é? Sobretudo pela grande predominância da figura tutelar do Corbusier, que centralizou e de que maneira não só a arquitetura como a própria crítica da arquitetura, sobretudo no mundo francófono e de influência francófona, depois aos elementos mais, aos movimentos mais periféricos, que eu acho que são tão ricos como o do Corbusier, embora completamente diferentes, como é o caso, por exemplo, do organicismo nórdico, até antes disso, do classicismo, do Asplund e não sei o quê, também nórdico, mas depois o Alvar Aalto, e na Holanda, onde é o primeiro país onde o Frank Lloyd Wright é ouvido e deixa alguma herança. As obras do Dudok, por exemplo, que se refletem muito na obra do Keilo Amaral também, porque ele trabalhou na Holanda, mesmo com o Dudok. Bom, mas essa arquitetura que é, eu diria, uma arquitetura erudita, embora a raiz dela na América e a raiz da arquitetura do Frank Lloyd Wright, quando se vão ver as primeiras obras de Taliesin East, mas também depois Taliesin do deserto, a Taliesin West, há uma história muito curiosa que é, em Taliesin East, isso é curioso, tem a ver até com toda a história de como é que funcionava aquele grupo de arquitetos, que era uma espécie quase tinha um certo ar de seita iniciática, e que trabalhavam o campo, porque Taliesin East era um campo rural, que era dos pais do Frank Lloyd Wright, que eram um casal de lavradores que foi do país de Gales para os Estados Unidos, para o estado de Illinois, no norte, e que eram agricultores. E o Frank Lloyd Wright, que cresce nesse mundo e depois de repente vai para Chicago, onde se transforma no urbanita, mas tem esta ligação muito profunda com os sítios até numa perspectiva, eu diria, e esta casa tem também esse aspecto, porque é uma obra erudita, mas quando se entra na casa, eu diria quase primitiva, quase tectónica, de tal maneira feita à mão. Eu imagino o senhor que andava a construí-la, porque aquilo são pedregulhos enormes, que são, calculo eu, partidos ali perto, transportados, colocados, e que fazem aquele
castelo, e então a ideia da escada parece uma casa comum que se enrosca à volta da escada quase como um gato. Esta história do gato é uma imagem do Raulino da Casa do Cedro, não tem a ver com isto, mas aqui, de facto, esta força, o contraste entre a tectónica de granito e a estrutura de madeira, por exemplo, dos pavimentos e da cobertura, sobretudo a cobertura, que é feita com troncos, um bocado Taliesin West é um pouco assim também, não tão bruta como aqui, mas, e depois disto tudo, o ambiente da casa interior é de um aconchego, e a luz que entra é de uma clareza, de uma luminosidade tão incrível, que é daquelas casas onde de facto apetece viver. Ou seja, é verdade que há muito esta noção do abrigo, porque neve, gelo, frio lá fora, vento, não sei o quê, as janelas não são muito grandes, mesmo assim no resto do chão há aberturas grandes. E tudo isto de facto faz que é um testemunho em termos patrimoniais que eu acho que é praticamente único na história da arquitetura portuguesa, até porque este filão de facto não tem uma grande representação na arquitetura portuguesa, mas este é um caso absolutamente singular. Eu não vou dizer mais nada porque acho que penso o João, mas Bom, é com enorme prazer que eu estou nesta mesa. Agradeço imenso o convite do Luís, do Pedro e estar ao lado do Gonçalo, que nos dá sempre uma lição, não é, de arquitetura, com o seu olhar sabedor e muito sensível, e principalmente por ter feito uma introdução à casa belíssima, não é? Porque esta casa realmente, eu posso dizer, eu conheci a casa por acaso, que houve uma iniciativa da Ordem, penso com a Leonor e o Fernando, tu também estavas, que fomos lá visitar a casa, por acaso eu descobri a casa. Pronto. Isto coincidiu com eu estar a iniciar uma tese de doutoramento, em que passado um tempo eu revisitei a casa como sendo um estudo de caso que eu iria estudar na tese. A minha tese de doutoramento, portanto, eu tinha um interesse em estudar e perceber como é que os arquitetos, portanto, que projetaram, após o inquérito da arquitetura regional portuguesa, como é que os arquitetos olharam portanto, como é que construíram naquele tempo, porque eu tinha uma intuição das obras que já conhecia, tinha uma intuição que portanto, as casas eram muito confortáveis e muito adaptadas do ponto de vista climático. E eu, no meu doutoramento, portanto, estudei exatamente essa relação com o clima. O título do doutoramento era Projetar com o clima em Portugal, e depois o subtítulo eu dava, portanto, o período temporal, que era entre o inquérito da arquitetura regional portuguesa e a Revolução de 25 de Abril de 74, que eu penso que é portanto, 2 décadas mais ou menos em que houve uma grande influência do inquérito, portanto, da publicação do inquérito, porque após, portanto, os anos 50, que havia uma arquitetura moderna muito dogmática, portanto, os arquitetos começaram a olhar para a cultura popular como resposta também um pouco a um afastamento que a arquitetura moderna teria. E eu percebi que essa casa, portanto, a Casa da Serra, era uma casa que representava um estudo de caso de uma das zonas do inquérito. Porque eu estudei, tive 6 estudos de caso, em que uma delas, a Beira, foi eleita esta casa. Porque uma pessoa, quando olha para a casa de uma maneira muito intuitiva, percebe não só as questões do conforto existencial, que já falámos aqui, portanto,
o Luís e o Gonçalo falaram, portanto, que o conforto da casa de estar lá, não é? Mas também percebe-se que a casa, por um lado, toca e responde com portanto, um certo olhar sobre a arquitetura vernácula. Portanto, é uma casa construída com os materiais da terra, eles estão lá ao lado. Há uma curiosidade também que eu penso que das nossas conversas, que a madeira que constrói a casa é daquele pequeno bosque de laríceos. Portanto, o laríceo é uma árvore, é um pinheiro, não é? Que cresce a uma altitude muito específica, 1000, 1200, pronto. E eu penso que a madeira também era daquele lugar. Portanto, é uma casa que se constrói com os materiais saídos da terra, que utiliza um sentido de economia de construção absolutamente único, porque aproveita, portanto, todas aquelas esfragas. Portanto, não há uma economia no assentamento, portanto, no assentamento topográfico. E uma das curiosidades, que é a lareira que o Gonçalo falou, portanto, a lareira penso que foi o centro para se ter construído aquela casa. Portanto, há uma lareira belíssima, não é? Em que a lareira está numa fraga, portanto, encostada numa fraga granítica, portanto, não se toca na fraga granítica. E essa lareira é todo o centro da casa. E é um centro que eu recordo muito bem, portanto, nas idas, as várias idas que eu fui à casa, recordo muito bem uma noite de inverno, portanto, que aquela lareira era mágica, porque primeiro a casa só aquecia à volta daquele fogo, não é? E depois eram as conversas que tivemos com um bom vinho, não é? E, portanto, nós sentimos que pertencíamos, quer dizer, o tempo passava de uma maneira que nós já tínhamos estado lá há muito tempo. Portanto, uma arquitetura ancestral, como o Gonçalo falou. E, portanto, esta relação com a arquitetura vernácula do povo, portanto, foi assim o meu primeiro olhar. Mas depois, se eu tinha essa intuição, que a casa estava muito, muito bem adaptada e construía de um modo muito, portanto, muito popular, digamos, não é? Com esse saber ancestral, esse saber da arquitetura vernácula, eu senti que também, portanto, a casa estava muito bem desenhada para ser uma casa muito confortável e muito relacionada com o clima, com as questões climáticas. Quando se fala de clima, por exemplo, ela está bem orientada aos quadrantes solares e o facto, portanto, dá para perceber se depois olharem para a planta. Portanto, ela tem muito mais janelas, as janelas a sul, portanto, e tem muito poucas janelas a norte. As janelas a norte e nos quadrantes nascente e poente também são mais pequenas. As janelas a sul abrem-se mais, portanto, ao sol, não é? Para receber sol no inverno. Por outro lado, portanto, é construída com aquelas paredes muito espessas de granito que também fazem com que no verão, portanto, tenham uma ótima inércia térmica. Portanto, não deixa que a casa aqueça, portanto, de fora para dentro, mas também absorve o calor que possa estar interior. Portanto, também é uma técnica quase popular, mas que o Luís Alçada Batista certamente conhecia e percebeu que era uma maneira de dotar a casa de um conforto passivo, não é? E também também foi pensada nas questões de inverno, exatamente por essa proporção, essa relação entre a fenestração, as janelas e as portas, a orientação solar, e também esta ideia da casa, portanto, aquecer à volta dessa lareira, que ela está intimamente ligada com essa escada, que é o fulcro da casa, não é? E, portanto, o que é que eu fiz? Eu depois fiz uma série de medições ambientais, porque media a temperatura durante o inverno e também media a temperatura durante o verão, portanto, que eram assim uns aparelhos muito pequenos que estavam a medir. Portanto, e eu cheguei, quais foram as conclusões? No inverno, houve ali, portanto, eu tinha sempre um aparelho exterior para medir a temperatura exterior. No inverno aquilo falhou, porque houve uns nuvens e o aparelho ficou completamente... rebentou. Mas deu para perceber que a casa realmente é fria, porque tem uma grande cubicagem,
mas que se percebe que os quartos, como são quartos mais pequenos, portanto, conseguem aquecer com, aliás, era um radiador elétrico. E na casa, realmente, o único espaço em que tinha algum calor era à volta da lareira. E, portanto, foi pensado, no fundo, o homem popular, a casa popular, aquecia numa fraga granítica, não é? O lume, estava-se à volta, passava-se o inverno à volta desse fogo, não é? Portanto, e no verão, as medições deram sempre uma temperatura muito confortável da casa, pelos aspectos que eu já referi. E, portanto, é uma casa, de alguma maneira, se olharmos agora do ponto de vista de hoje, não é? É uma casa que eu diria que está na moda. Primeiro porque é perfeitamente sustentável, não é? Os materiais saídos da terra constroem-se uma casa, não é? E que tem toda esta atenção com as questões climáticas que eu já referi, portanto, a boa orientação solar, o aproveitamento também do vento, não é? Portanto, a casa... Pronto. Depois disto, eu também gostava de referir que penso que a preocupação do arquiteto Luís Alçada Batista também era construir... ele não pensava nisto, não é? Desta maneira, uma analítica como eu pensei, não é? Mas ele construía a casa com um enorme conforto. Há uma característica muito curiosa, é que a casa começa com os materiais pétreos, não é? Portanto, as paredes, e à medida que vamos subindo essa escada, vamos deixando o granito, a pedra, e vamos começando a ter a madeira, o chão em madeira, começa a aparecer a cor, e nos quartos que são mais pequenos, mais aconchegados, e portanto subimos e estamos num conforto absoluto. E essa questão também é sempre à volta dessa escada. Vamos descobrindo a casa. O Luís referiu aquela ideia, primeiro que se conhecesse a casa, não é? Porque a casa tem uma variedade formal, uma variedade espacial e lumínica e de tudo, e de ambientes que é incrível. Portanto, uma pessoa nunca se cansa daquela casa. A casa, portanto, às tantas, envolve-nos, não é? Com um conforto fantástico. Pronto. E agora só gostava de referir mais uma, para não me estender, por causa da ameaça que a casa teve, ela teve quase para ser demolida. E eu lembro que uma vez fui com o Luís a um tribunal, não é? Lembras-te? Eu portanto, havia uma ação de tribunal que era, não sei bem, que era para perceber se a casa ficava ou não. Portanto, eu fui lá como perito para defender a casa e estive a tentar convencer uma juíza que não percebia nada disto, a dizer, olha, esta casa foi construída à volta desta fraga e de uma lareira. E, portanto, não vai conseguir pegar na casa, portanto, ela queria numerar as pedras e construir a casa noutro sítio. Você não vai conseguir ter a mesma lareira, portanto, esqueça, não, é impossível. E, portanto, eu não sei que resultado é que deu. Ela pensava que eu estava a gozar com a juíza, pensava que eu estava a gozar com ela, porque então era impossível. Tive a tentar convencer que não dava. Portanto, esta casa, mesmo intrinsecamente, nasce daquele lugar, daquela fraga, daquela lareira. Eu acho que isso é absolutamente único, como o Gonçalo disse. Sim. Eu aproveitava e lançava o repto ao Luís para falarmos para além desta casa, porque por trás de uma grande casa como esta, de uma casa extraordinária, há um arquiteto e há um homem e que também para mim tem sido uma constante descoberta, não só pelos relatos do Luís, mas também uma descoberta nos espaços de ateliê e nos espaços de trabalho que também fui descobrindo e sempre vivi esta relação de um homem, de uma vontade de querer conhecer alguém tão extraordinário e que já não é possível e é através dos seus familiares e de quem o conheceu é que poderemos chegar mais perto dele. E por isso também este exercício de trazer algumas peças de mobiliário do ateliê para, em certa medida, construirmos esse ambiente e confesso que ainda tive a sorte de visitar o ateliê da Rua do Século e subir até lá acima e sentir aquelas alcatifas, todos os tiradores, aquela madeira toda, os livros, é assim
é forte, confesso que é forte, e passado tantos anos, é forte olhar para um gabinete lindíssimo, e por isso esta também minha vontade e acho que o Luís, e fico-lhe muito agradecido de podermos ter trazido um pouco também do arquiteto, trazer um pouco do seu cotidiano para a Ordem, para que possamos também nos aproximarmos de quem esteve por trás, e eventualmente esta casa terá sido desenhada naquele estirador, o que também traz alguma algum ar celestial, vá lá, a toda esta nossa conversa, e por isso eu lançava-te, eu gostava em particular de te ouvir um pouco a falar sobre deste homem que é teu pai e arquiteto. Muito bem. Eu não sou a pessoa indicada para falar do meu pai, porque nós, enfim, não conseguimos ter o afastamento suficiente para falar do nosso pai. Mas eu acho que eu acho que nunca conheci ninguém de quem o meu pai fosse inimigo, ou que fosse inimigo do meu pai. O meu pai era uma pessoa, era um humanista, resolvia sempre tudo com uma boa conversa e com um sorriso, e nunca conheci nenhuma zanga. Portanto, era uma pessoa que muito bem com a vida e consigo, e ele era uma pessoa que gostava tanto as duas paixões, era a arquitetura e a família. Era uma pessoa muito ligada à família e aos amigos. Era uma pessoa que valorizava muito os amigos, e tinha sempre, para além da arquitetura, também tinha um grande gosto pela botânica, e eu acho que o meu pai passou-me esse gosto pela arquitetura e pela botânica. Eu lembro-me que o meu pai não deixava a senhora que trabalhava lá em casa, não deixava deitar fora os pacotes de leite, porque serviam como vaso onde ele semeava, e depois, quando já estavam com um determinado tamanho, levava esses pacotes com as pequenas árvores para a serra, onde depois plantava. E era sempre uma zanga. A minha mãe não gostava de ver aquele pequeno quintal cheio de pacotes de leite, mas aquilo era uma coisa surreal, porque eram pacotes de leite por todo o lado. Eu lembro dos nossos amigos dizerem que aquilo que era o berçário, porque era o berço de todas aquelas árvores que depois iam para a serra, e portanto era mesmo assim uma figura, uma imagem surreal. E depois lá íamos. O meu pai tinha uma carrinha, uma Opel Record, que se rebatia os bancos, e ia tudo lá atrás cheio de plantas, e lá ia eu e o meu pai para a serra para semear todas aquelas árvores. E portanto era uma pessoa que gostava de coisas simples, gostava das plantas, gostava de estar com os seus amigos, gostava de estar com a sua família, e era uma pessoa que não tinha grandes pretensões a nada. Portanto, gostava de viver o seu dia-a-dia, e eu acho que um bom exemplo, eu acho que soube tirar bom partido da vida que teve, com uma grande sabedoria. Eu aproveitava só das conversas aqui do Gonçalo e do João. Eu lembro-me de quando fui com o Manel Aires Mateus e com o Gonçalo, fomos fazer a visita à casa. Lembro-me do Gonçalo entrar e dizer o cheiro da casa. E é realmente é um cheiro muito peculiar, daqueles materiais, da pedra, da madeira, da lareira, tudo aquilo é muito especial, e é um cheiro que
que eu só encontro ali e há coisas muito marcantes. O cheiro da casa, como a luz, é tudo muito especial e é uma coisa que eu preciso de voltar lá constantemente para matar as saudades de tudo isso. E ainda a propósito dessa sessão de tribunal que o João falava, eu lembro-me que, enfim, primeiro referi que a arquitetura desta época era uma arquitetura mais do que nunca enraizada no lugar e, portanto, há uma relação muito próxima entre o lugar e a arquitetura que se faz. E a juíza dizia, a certa altura dizia, pois, porque eu sei muito de arquitetura porque o meu avô era empreiteiro. E eu já há muito tempo que ouço falar que os americanos compram palácios e castelos em Inglaterra e os levam de navio para os Estados Unidos e, portanto, nós também podemos transportar esta casa e metê-la num outro sítio. E, portanto, era muito difícil para a senhora perceber que esta casa num outro lugar deixa de ser o que é, quer dizer, não há um segundo lugar para esta casa, não é? Um lugar é único. Mas isso deu efeito, não? Essa sessão ou não? Porque salvaste a casa, no fundo. Salvei a casa, tivemos aquilo que se chamam 3 vistorias rei perpetuum memoriam, que é quando não há o entendimento entre as partes para que a casa seja cedida ou vendida para este suposto fim público que seria a barragem. Não havendo entendimento, vai um perito do tribunal fazer um levantamento da casa para que mais tarde em tribunal se chegue a um valor pela casa. E nós andámos ali, sempre havia lá que se conseguia, a Câmara conseguia convencer um qualquer ministro a passar uma declaração de utilidade pública. Com isso lá se ia fazer a tal vistoria rei perpetuum memoriam. Depois nós em tribunal, e com muita ajuda aqui do Nuno e do pai do Nuno, que os advogados que sempre nos apoiaram em todo este processo, lá conseguimos reverter. Depois a Câmara voltava a pedir uma nova declaração de utilidade pública. Portanto, foram 3 vezes que a casa teve para ser demolida e 3 vezes que conseguimos reverter essa situação. Portanto, foi uma luta grande, mas que, com a ajuda de todos, e que foram muitos, e que eu me lembro sempre de todos aqueles que nos ajudaram para que a casa se perpetuasse, e lá está, sempre portas abertas para vos receber a todos. Eu vou querer o desafio e nesta empreitada que nós temos realizado nos últimos tempos de visitação de obras de arquitetura, com certeza, ou a secção de Lisboa e Val do Tejo ou do centro, irá com certeza endereçar o convite a podermos fazer uma visita com não só os privilegiados, porque na verdade somos uns privilegiados em podermos conhecer esta casa e podermos abrir as portas, se nos permitir naturalmente, a visitá-la, porque acho que é único e que merece sem dúvida ser visitada. Eu terminava a sessão. Há alguém que quer falar? É? Claro. E 1977 no GPA. Não trabalhei muito com o seu pai, porque o seu pai era muito reservado. Colaborei com ele no projeto do Hospital de Ponta Delgada, em que ele por aquilo da experiência que eu tive com ele estava muito ligado às construções hospitalares.
trabalhei mais com o arquiteto Maurício Vasconcelos, que eram duas personalidades completamente distintas e diferentes, mesmo na abordagem dos projetos e da arquitetura. No fundo, eu quis vir aqui a esta sessão também para me solidarizar, digamos, com a iniciativa e também para o cumprimentar. E dirigir ao Sr. Presidente, muito obrigado por esta iniciativa. Está em vias de classificação, mas julgo que está para breve, porque demoraram muito a demarcar a zona especial de proteção que era necessária para a classificação, que está demarcada e, portanto, está para muito breve. Mais alguém? Bom. Não faço ideia, mas eu creio que sim. Sim, a Covilhã, desde que mudou o Presidente de Câmara, passou a ter água. Sim. Não tenho aqui. Não. Eu gostava que tu lembrasses a história da barragem. Da barragem inicial e depois o que é que aquilo mudou lá para cima e o que é que se contaram tantas mentiras. Fizeram-se tantas aldrabices. Até se deram letras, trocaram-se as letras. Uma passou a ser o A e depois a outra a D. E depois, mas intencionalmente. Sim. Aquilo era confuso. Era um feitiço estranho, pareceu, na altura, parecia. O processo era uma coisa absolutamente infiel. Quer dizer, só seja, já lá escolhi. Eu acho que também é importante dizer que eu acho que ainda está ativo. O Luís tem um blog em que faz também toda a narrativa desta história e que eu acho que também é interessante podermos navegar por esse website que ele ainda hoje mantém ativo, porque não só toda a documentação, como também este texto do Álvaro Siza que nós achamos que era pertinente poder também colocá-lo aqui, e é contemporâneo a essa situação da barragem, é também um texto de interesse sobre a preservação da casa, e que eu acho que para além do cuidado que o Luís teve na construção de todas as levadas e todo o sistema hidráulico que o terreno tem na sua envolvente, também se conhece um pouco melhor a casa e naturalmente que este pequeno livro tem o olhar do Nuno e o cuidado do design do Paulo Condés, mas que a casa é muito mais do que isto e bem sabemos, até não só pelo seu desenho, porque e também esta inovação, porque os exemplares que foram feitos anteriormente não tinham nem sequer desenhos, nem qualquer tipo de texto, e nós achamos que esta casa tinha que ter as plantas, tinha que ter os alçados, porque então o desenho das plantas é uma coisa impressionante, é mesmo, acho que é a expressão certa, é o adjetivo certo, é mesmo impressionante olharmos para esta... Eu até muitas vezes digo que quando se olha para esta planta e quem não conhece a casa, é um enorme desafio mostrar só a planta e dizer assim, imagina o que é esta casa. Por isso eu terminava a nossa sessão agradecendo mais uma vez ao Nuno Almendra que privou durante aquele dia de manhã à noite que foi um dia incrível. Eu próprio nesse dia tirei a roupa e fui tomar um banho lá abaixo porque tinha que ser, e aquele lugar aí se obrigava. Naturalmente
agradecer ao Gonçalo e ao João pela vossa presença e pelas vossas palavras, e naturalmente ao Luís, toda a disponibilidade e todo o interesse, e também por esta espera, porque há cerca de 10 anos que nós maturávamos este momento e digo até sensibilizado por termos chegado a bom porto. Sim. Apenas uma observação do ponto de vista da arquitetura. Não vou passar ninguém com os processos, nem com as minhas memórias da casa. Foi o sítio onde eu aprendi a nadar. Eu aprendi a nadar naquela ribeira. Mas
Realmente, já vi as estruturas, o que fez, fantástico. Mas era uma maravilha. Eu só dizia ali, Luís, põe mais janelas naquelas partes, porque eu queria que talvez não tivesse posto tanta janela. Mas tudo isso era o Luís a saber e ele estava no seu meio. Aquilo A guarda era isso mesmo, tinha a ver com a necessidade, estando toda a envolvente com aquele verde e, portanto, o verde da guarda acabava por se dissipar com... No caso das portadas, tinha a ver com as giestas, os piornos que, a uma determinada altura do ano, dão uma flor amarela, que é este amarelo, e que depois também, uns anos mais tarde, aparece na remodelação do Hotel de Torre Alta, que foi projeto do Conceição Silva, vai buscar também esse amarelo, e cá estão as camas desenhadas com os tubos, e que mais tarde veio dar eu não me lembro do nome, mas era um arquiteto que lá do ateliê que fazia muitas coisas para Altamira e que depois desenhou umas cadeiras também com base nestes tubos uns anos mais tarde. Sim, PVC. Sim. Muito bem. Eu terminava então. Mas é tão bom quando nós queremos terminar, não conseguimos, é ótimo. Eu terminava então só com as portadas, e porque, verdade seja dita, nós tivemos a Assembleia Regional no dia de ontem aqui, e este livro ainda andava por aqui a passear, e o João Paulo Bessa, o nosso Presidente da Assembleia, pegou no livro, olhou e virou-se para mim e disse-me: "Ó Pedro, quem faz uma casa destas e põe umas portadas amarelas tem que ser um grande arquiteto, com muita convicção." E pronto. Muito obrigado a todos pela vossa presença e pronto, na esperança de conseguirmos, durante o próximo ano, ter mais momentos como este. Obrigado.